Olá, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui antes pra avisar que esse episódio foi gravado uma sexta-feira à noite, então teve uns barulhinhos um pouco altos de festa, mas relaxa, que eu acredito que eu consegui limpar um pouquinho, mas se sair alguma coisa aí na gravação, ignorem, beleza? Esse episódio aqui é completamente sem roteiro. E essa é a quarta vez que eu tô gravando ele, porque eu acredito que chega um momento que eu não consigo passar o que eu quero. Mas eu vou tentar e... Nossa, eu não aguento mais gravar isso. Espero que agora dê certo. Enfim, esse ano de 2024 eu faço 20 anos e pela primeira vez tá passando na minha cabeça que eu já vivi 20 anos da minha vida e basicamente eu não vivi quase nada dela. Ano passado eu criei várias coisas na minha cabeça, organizei bastante coisa, digamos assim. Claro, foi bem difícil porque minha cabeça estava uma bagunça, mas agora eu acredito que eu cheguei a um momento em que eu posso dizer que eu realmente estou me tornando um adulto. Eu tô reconhecendo mais as minhas responsabilidades e sabendo me administrar melhor. Tanto financeiramente quanto fisicamente. Eu tô dormindo bem e eu tenho horário pra dormir e eu tenho horário pra acordar. Eu tenho, organização pra semana. Eu tenho a cesta da louça. Como eu também tenho o sábado da roupa, que é o dia em que eu tiro pra lavar roupa. É isso. Depois de um tempo eu aprendi que a vida, ela não necessita claramente que você amadureça tão rápido. Eu estou começando a amadurecer com 20 anos. E eu acho que você percebeu uma leve diferença desde o início desse podcast até o episódio atual, que eu mudei bastante. E eu mesmo percebo isso. Tanto da minha forma de falar, tanto da minha voz, e eu fico muito feliz que minha voz finalmente engrossou. E isso só foi depois de muito tempo. E eu queria que isso acontecesse, com 13 anos. Nesse episódio eu vou fazer um pequeno desabafo sobre a adolescência. E ele é literalmente sem roteiro, porque ele é um desabafo. E eu queria que, se você é um adolescente, ouve isso aqui com bastante atenção. Se você já é um adulto, reflita no que eu tô falando pra você saber que isso realmente é verdade. E se você quiser, compartilha com alguém aí, vai que tem algum adolescente que precisa ouvir isso aqui, né? Eu tenho 20 anos, como eu já falei, e eu posso dizer com total certeza que durante a minha vida inteira, a parte mais difícil dela foi a minha adolescência. Na adolescência é aquele momento em que você tá ali pensando na vida, principalmente quando você tem 16 a 18 anos. Você pensa muito no futuro, que nossa, eu tenho 16 anos e até agora eu não tenho nada. Você pensa muito sobre conquistas, sobre a vida em si, de que você não tá cumprindo seu papel. Eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso. Eu pensei, com 16 anos, eu pensava na vida, cara. Com 15 anos, foi logo quando meus avós morreram. E meus avós, eles sempre cuidaram de mim. Eu fui uma pessoa que não fui cuidado pelos meus pais. Eu fui cuidado pelos meus avós. Enfim, com 15 anos, meus avós morreram. E basicamente tudo aquilo que eu tinha, que era a casa, os carros dos meus avós e outras casas. Meu avô tinha 2 casas, então ele tinha bastante coisa. Eu sempre imaginei que aquilo seria meu para sempre. E que por mais que eu quisesse pensar no futuro, meu futuro já estava pré-escrito, sabe? Então quando eu tinha ali meus 14 anos, já tava pensando nossa, eu vou reformar minha casa, eu vou começar minha vida perfeitamente, e meus avós, eu vou dar o que meus avós precisarem, porque foram eles que cuidaram de mim, e puf, com 15 anos meus avós se foram, os 2. Então aquela figura paterna e materna que eu tinha, eu basicamente perdi. E aí minha mãe entrou na minha vida, basicamente vendeu tudo o que eu tinha. Ela literalmente vendeu basicamente tudo. Eu não vou contar essa história porque ela precisaria de um outro episódio, porque o assunto não é esse. Enfim, depois que minha mãe vendeu tudo, eu me vi sem nada. Então todo aquele pensamento que eu tinha de reforma e iniciar minha vida ali com 20, 30 anos, porque eu já tinha tudo, foi de água abaixo. Então, com 15 anos eu comecei a ter crise de ansiedade, porque eu pensava demais. E eu pensava muito sobre o futuro e que eu precisava trabalhar bastante. E aí eu comecei a dobrar o meu trabalho. Eu trabalhava de manhã e trabalhava à noite, para conseguir ter dinheiro para me ter algo no futuro, sabe? E nesse período que eu trabalhava bastante, eu me desgastava muito.
E sempre quando chegava em casa eu ficava ansioso pra quando eu tivesse tal idade eu ter tal coisa. E isso me prendeu bastante, porque eu perdi bastante tempo da minha vida. Isso durou uns 4 anos. Eu acho que nesse momento foi o momento mais difícil, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha o grande pensamento de que eu precisava cumprir uma obrigação, que era montar uma família. E basicamente a vida não é essa. A vida, ela tem que ser vivida aos pouquinhos. Sei lá, eu tinha 15 anos. Se eu quisesse montar uma família com 30, 40, eu poderia. Bom, nessa época eu abri mão de tanta coisa e fiz tanta coisa, porque eu queria já me tornar um adulto. Com 16 anos e meio para 17 anos eu comecei a beber bebida alcoólica, então ali eu já tive meus primeiros contatos com a vida adulta, como eu pensava, mas na verdade era apenas contato com coisas que adultos faziam e que me fazia sentir um pouquinho mais velho. E eu não aprendia como era a vida. E todo esse meu pensamento acabava me atrapalhando na minha própria vida. Porque eu poderia estar ali saindo com os amigos, indo ao cinema, jogando, não sei, eu poderia estar fazendo qualquer coisa e ali eu estava trabalhando o dia inteiro. Então se você iniciou aí o seu 2023 com um pensamento de que você já tá atrasado pra viver, saiba que o ser humano normalmente vive 80 anos. Eu já vivi o quê? 1/4 da minha vida. 1/4. Eu tenho 3/4 ainda pra viver. É bastante tempo, eu tenho 60 anos pela frente. Eu vivi 20 e eu tô achando que foi muito tempo já. Imagina 60. Então eu tenho muito tempo pra pensar no futuro. Eu me envolvi com coisas que eu deveria me envolver agora, muito novo. Então eu perdi uma experiência que eu poderia ter pela primeira vez. Isso porque eu via os adultos fazendo e eu achava aquilo a melhor coisa do mundo e que eu precisava fazer. Uma delas é bebida alcoólica. Eu comecei a beber, não que atualmente eu bebo, porque eu já vou explicar, mas eu comecei a beber com 15, 14 anos, eu não lembro ao certo, mas foi por volta dessa idade. Eu lembro que eu tava na casa do meu pai e meu primo bebia bastante, então eu fui na área da piscina, peguei uma lata de cerveja, levei até a minha casa e bebi ali. Eu odiei o gosto, mas eu fiz isso várias e várias vezes, em dias diferentes, até que eu comecei a gostar do gosto. O gosto é horrível, é sim, é péssimo. Mas depois de muito tempo você acha aquilo tão descolado, porque você quer ser um adulto e você quer fazer coisa de adulto, que você basicamente se acostuma com o gosto. E aquilo que era horrível, que era péssimo, deixa de ser ruim. E o que eu quero dizer com isso é que você não precisa se envolver com essas coisas ainda. Vive sua vida, inicia sua vida, e depois mais pra frente você pensa, você tem a sua adolescência inteira pra estudar, pra fazer tudo. E necessariamente você não precisa pensar no futuro agora, porque você vai ter bastante tempo pra pensar nisso ainda. Outro ponto que eu acredito que na adolescência é um ponto muito grave é que a gente pensa em relacionamentos. Claro que a gente tá ali na nossa puberdade, a gente quer se envolver com pessoas, mas a gente não sabe fazer isso ainda. Eu acredito que ninguém aprende isso, porque ninguém ensina essas coisas. Mas basicamente, o amor é uma coisa sensível demais pra ser vivida muito cedo. Se você encontra uma pessoa, se você se apaixona por essa pessoa, você ainda não tá preparado pra viver isso. Porque é como se você fizesse uma ligação entre pai e filho, sabe? E ali você tá vivendo algo que você não quer perder pra sempre, mas quando aquilo acaba é como se seu filho tivesse acabado de morrer, entendeu? Então, tipo, falando parece ser uma coisa nada a ver o que eu tô dizendo, mas na convivência é uma coisa real. Eu me relacionei com pessoas muito cedo e quando tudo acabava, todos os planos que eu criei, casamento, essas coisas de futuro que a gente pensa quando a gente é mais novo, ver aquilo indo por água abaixo, depois de ter dado uma descarga enorme, basicamente doía muito e eu sofria bastante. Eu sofri tanto em um tempo que eu não sei, eu ainda não me desvinculei dessa pessoa ainda. E eu conheci ela com 14 anos. Já fazem 6 anos que aquilo aconteceu e até hoje eu não me desvinculei a essa pessoa. Eu ainda tenho traços dela na minha vida. E o que eu quero dizer é que, tipo, não pense em relacionamento agora, cara. Se você quiser viver algo assim, viva, mas viva na adrenalina, na diversão,
sabe? Não viva como se fosse algo sério. Porque, obviamente, não é e não vai ser algo sério. As pessoas veem aquela necessidade de se relacionar e viver o amor muito cedo. E não é necessário. Pense no seu futuro de uma forma que você possa fazer agora. Eu saí da escola muito cedo. Claro que eu terminei o ensino médio, eu terminei a escola, mas eu saí dela. Tipo, com 14 anos, 15 anos, eu saí da escola porque eu não aguentava mais aquilo. Precisava viver a minha vida e parecia que na escola eu estava preso. Eu não tô dizendo que você tem que se matar de estudar para viver a sua adolescência. Eu tô dizendo que você apenas tem que seguir um protocolo. Digamos assim, a vida tem fases. A primeira fase é a nascer. A última fase é a morte. Se você quiser adiantar muito a sua vida, você vai chegar na última fase muito cedo. Então, tipo assim, eu tô dizendo isso porque cada coisa tem sua fase. Você não precisa pensar nelas agora. Claramente vai chegar o seu momento de ter uma namorada. Vai chegar o seu momento de ter sua família. Só que esse momento não é agora. Relaxa. Você não precisa se matar de trabalhar, de esforçar pra conseguir algo agora. Você tem muito tempo, cara. Você tem muita coisa pela frente. Eu tenho 20 anos agora. E eu vivi muita coisa. Eu posso dizer com total certeza que eu vi muita coisa. Eu aprendi muita coisa. A maioria delas eu aprendi com o tempo. Eu aprendi coisas que eu sei hoje que necessariamente não precisava aprender quando eu era mais novo. As coisas se aprendem com o tempo. Hoje você pode estar aí se relacionando via a internet, um web relacionamento. Só que as coisas não são assim. Sinto lhe dizer, não vai dar certo. Vocês não vão chegar no final. Pode ser que aconteça se os dois lutarem. Só que existe muita probabilidade disso não acontecer, porque ainda não é a hora. Então o que eu quero dizer com esse episódio longo pra caramba: relaxe. Você ainda tem muito tempo para viver e não se preocupe com o futuro, não crie tanta ansiedade assim. Viva a sua adolescência, viva cada fase da sua vida. Leve isso que eu estou falando como se fosse alguém, um parente seu, um irmão mais velho te ensinando sobre a vida. Se eu tiver um filho, eu claramente vou falar isso pra ele quando ele tiver, sei lá, uns 15 anos. E eu vou dizer que a vida não é uma coisa curta, que ela não é rápida. Você apenas nasceu e viu seus parentes sendo todos adultos. Mas, resumindo, vamos, sei lá, viver o nosso agora e pensar no futuro, mas não tentar adiantar ele. Beleza, galera? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham um ótimo ano, que sua véspera de ano novo e seu ano novo tenha sido incrível. E é isso. Eu só queria iniciar um ano com um desabafo um pouquinho profundo. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio. Nos vemos no próximo. E é isso.